Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 barra, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Liturgia referente ao dia 2 de novembro de 2025, domingo, dia de todos os fiéis defuntos ou dia de finados, na 31ª semana do tempo comum, na Igreja Católica Apostólica Romana. O ano litúrgico é o C, a cor neste dia é roxa. No rito temos 3 missas próprias com prefácios próprios. Então, são muitas leituras. Eu vou passar apenas aqui uma missa, leituras de uma missa. Primeira leitura, leitura do livro de Jó, capítulo 19, versículos 1, 23 a 27a. Então vou passar apenas a leitura de uma missa, mas são várias. Jó tomou a palavra e disse: gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos dos outros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, é o Salmo de resposta, número 22 na Bíblia Vulgata ou 23 na Bíblia de Jerusalém. Versículos do 1º ao 3º, 4º, 5º, 6º, refrão 1º ou 4a. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Repitamos: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal temerei. Estais comigo, com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Repitamos: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Vamos agora à segunda leitura. Leitura da Epístola de São Paulo aos Coríntios, primeira epístola, capítulo 15, versículos do 20 ao 24a e de 25 ao 28. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão, porém cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Mas quando ele disser tudo está submetido, é claro que estará excluído dessa submissão aquele que submeteu tudo a Cristo.
E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 12, versículos do 35 ao 40. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Esta vontade de quem me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do livro Igreja em Oração. O cristão, enquanto peregrina neste mundo, pratica o amor solidário e misericordioso porque espera e crê na vida sem fim do reino eterno de Deus. Está sempre, no entanto, preparado para que quando seu Senhor e seu pastor aparecer, este lhe conduza para a vida, feliz e sem fim, os prados verdejantes do reino do Pai. Está sempre em atitude de disposição, rins cingidos e de alerta, luz acesa, para que quando o Senhor chegar esteja pronto para o seguir e estar com ele. Jesus ressuscitou dos mortos, e todos os que creem poderão com ele, por ele e nele receber como herança a ressurreição e, divinizados, participar da vida divina para sempre. É de especial importância neste dia em que rezamos por nossos irmãos falecidos, que nós ainda, caminheiros neste mundo, tenhamos em mente e no coração que Cristo ressuscitou em primeiro lugar, para que depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda alcancem a eternidade feliz. Vamos refletir. Creio na vida eterna e a espero. Pertenço de fato a Jesus. Meu comportamento e meu estilo de vida revelam para mim e para Deus essa pertença. Fé e esperança. Então, são reflexões para este dia, né? Dia de finados, uma grande data para lembrarmos que somos finitos aqui na Terra, mas somos infinitos no céu. Olha, a antiga tradição da igreja de rezar por seus filhos falecidos que se encontram no purgatório teve um forte impulso no fim do século X, devido a Santo Odilon, abade de Cluny. Em 1915, o Papa Bento XV estendeu a comemoração dos fiéis defuntos à Igreja Universal e autorizou todos os sacerdotes a celebrar 3 missas nesse dia em sufrágio das suas almas. Que bom, hein? Então são 3 missas, 3 liturgias diferentes, e eu passo aqui apenas uma, porque senão o vídeo fica muito longo. Santo do dia 2 de novembro é São Marciano Eremita.
do século IV, dedicou-se à oração, ao estudo e ao trabalho no mosteiro da Calcedônia. Alimentava-se somente à tarde, só de pão e água, mas dava mais importância à caridade do que ao jejum. Santo do dia 2 de novembro é São Vitorino, bispo e mártir. Morreu mais ou menos no ano 303. Foi bispo de Pituj, na atual Eslovênia. Publicou numerosos escritos exegéticos e foi martirizado na perseguição do imperador Diocleciano. Santo do dia 2 de novembro é Santo Ambrósio Abade. Morreu mais ou menos no ano 520. Por sua exemplar conduta, foi enviado como abade do mosteiro de Saint-Maurice-en-Valais, na atual Suíça, e estabeleceu ali a prática do louvor perpétuo. Santa do dia 2 de novembro é Santa Vinfreda, virgem do século VII, instruída por seu tio São Beuno, progrediu rapidamente na prática da virtude, abraçando a vida monacal em Holwell, país de Gales. Santo do dia 2 de novembro é São Malaquias, foi bispo. Faleceu em 1148, restaurou a vida eclesial na diocese de Down e Connor, na Irlanda. Morreu no mosteiro de Claraval, na presença de São Bernardo. Bem-aventurada do dia 2 de novembro é a Beata Margarida de Lorena, religiosa, morreu em 1521. Foi esposa do Duque de Alençon, na França. Ficando viúva, professou no mosteiro das Clarissas, que ela mesma mandara construir. Bem-aventurado do dia 2 de novembro, Beato Pio de São Luís Campindelli. Foi um religioso, morreu em 1889. Ingressou como passionista aos 14 anos. Preparava-se para o sacerdócio quando foi atingido pela tuberculose. Morreu aos 21 anos apenas. Beato Pio de São Luís Campindelli foi exemplo de resignação e serenidade. Ofereceu sua vida pela Igreja, pelo Papa e pela conversão dos pecadores. Bem, eu quero passar para vocês ainda mais uma reflexão sobre este dia importantíssimo, dia 2, que vai cair no ano 2025, num domingo. Mais uma reflexão sobre a comemoração do dia de finados. A vida que preenche todo o universo e que Cristo, com sua ressurreição, restaurou para sempre, permanece em cada coração como um precioso tesouro a ser cultivado dia a dia, de acordo com mensagem de Lucas Moreira Almeida, no anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus. Estar com os cingidos e com as lâmpadas acesas é zelar para que a dádiva da vida divina que carregamos conosco não se perca. Rezar pelos irmãos que não estão mais do nosso lado nesta estrada é um ato grandioso e diz muito do que acreditamos, tal como Jó, que o nosso Redentor está vivo e que se levantará sobre o pó. Isto é, está acima de todas as realidades. A morte não tem poder sobre aquele que traz consigo a vida de Cristo, assim como a escuridão não é desespero para aquele que porta uma luz. Para quem espera uma visita, a chegada é alegria e não aflição. Portanto, dia de finados, uma comemoração importante da igreja. Aqui no livro Igreja em Oração diz o seguinte: ao celebrar a comemoração dos fiéis defuntos, reconheçamos que nossa espera se apoia na fé e na esperança da igreja, que celebrando a Páscoa de Jesus Cristo, faz memória da Páscoa definitiva de todos os nossos irmãos e irmãs. Esta celebração manifesta a nossa solicitude cristã por aqueles que já morreram e pela fé em Cristo. Confiamos que o amor de Deus resgata para si todos os seus. Cremos que eles estão em paz, por isso celebramos
este dia com muita fé e esperança. Então, é importante nós termos esta comemoração para lembrarmos de uma data que marca toda a catolicidade. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Um dia ele vai voltar e será o juízo final. Esteja preparado, você que é católico, você que professa a fé em Cristo, esteja preparado, seja batizado, creia em Jesus como Deus, arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave. O professor e escritor de mais de 100 livros, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Creia em Deus e nas respostas de Deus, mesmo que seja um não. Eu já recebi muitos nãos de Deus e só fui compreender depois de algum tempo. Eu sei que é difícil quando nós recebemos um não, mas Deus é onisciente. Ele sabe o que é melhor para nós. Se eu não tivesse recebido nãos lá atrás, nãos de Deus, não estaria aqui para evangelizar, para tentar salvar almas como estou fazendo. Então Deus sabe o que faz. Se você receber um não, acate. Se receber um sim, tudo bem, vá em frente. Se Deus mandar esperar, espere. É a nossa vida aqui, peregrina na terra. Uma vida de passagem, almejando a vida perpétua, a vida perene, a vida por todos os séculos dos séculos. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, e nos encontraremos na parousia quando Jesus voltar. Nós teremos corpos glorificados, transfigurados, transformados, algo grandioso, inexpressável, inexprimível, indizível, inefável. Nós não temos palavras para definir. Já pensou você viver como Jesus ressuscitado, quando ele entrou no cenáculo sem precisar abrir portas, e não derrubou a parede, passou pela parede, e pôde comer, sem que a comida se derramasse pelo corpo, bebeu sem que a bebida saísse do corpo. Então é algo que nós não compreendemos, só vamos compreender na eternidade. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 /, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Endereço geral também, você pode digitar no campo de busca Paulo Roberto Maciel Maciel e chega ao YouTube, Instagram, Facebook ou blog, ok? Faça isso. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça de rezar sempre. Procure rezar o terço diariamente, porque aí não há como esquecer da oração, de entrar em contato com Deus. Eu rezo o terço diariamente, mesmo que seja assim apressadamente, mas eu rezo. E assim eu estou mantendo contato com Deus todos os dias. Faça isso também e nos encontraremos na parousia, no juízo final, com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com todos os santos e santas, com todos os salvos.